Bom dia, alunos. Essa é a nossa aula 7, que a gente vai falar um pouquinho da crise de 2008, né? A crise de 2008, né, que todo mundo acompanhou de uma forma ou de outra e vive, né, porque essa crise não foi resolvida ainda até o momento, a gente ainda vive nessa crise. Ela é considerada a maior crise do capitalismo desde 1929, né, e é um exemplo bem interessante dos perigos da desregulamentação financeira e da integração de mercados financeiros que a gente viu na aula passada são políticas defendidas, né, pelo neoliberalismo, né, e que foram implementadas a partir dos anos 70 com essa virada neoliberal dos estados, primeiro, né, dos países desenvolvidos, mas também depois nos países subdesenvolvidos, né, com uma série de políticas que vão ser adotadas nesse sentido. Então, o que é essa desregulamentação, né, financeira, basicamente? Então, é uma série de políticas que os estados vão iniciar, né? Os Estados Unidos é pioneiro nessas políticas e depois ele vai ser imitado no mundo afora, no sentido de reduzir a regulamentação dos mercados financeiros. A ideia é de que os mercados financeiros funcionam muito bem, só se forem deixados sozinhos, dão muito certo, então o Estado só atrapalha, né? Essa é a ideia básica, que o Estado só atrapalha. Então, se o Estado intervém, é só para atrapalhar. Então, quanto menos intervenção do Estado houver, quanto menos regulamentação do Estado houver, melhor os mercados vão funcionar. Então, essa é a ideia básica que está por trás da desregulamentação financeira. Então, o Estado, que na época do Fordismo, né, do keynesianismo, tinha todo um sistema de regulamentação dos mercados financeiros, essas regulamentações vão ser abandonadas. Duas coisas que são muito importantes, né, nesse processo a retirada dos limites para alavancagem dos bancos, né? O que é a alavancagem dos bancos? É a relação entre o que os bancos têm de patrimônio, ou seja, a riqueza real, efetiva dos bancos, e o quanto eles têm emprestado ou investido, né? Enfim. Então, essa alavancagem, né, quanto maior ela, maior o risco do banco quebrar, né? Porque se o banco tem um patrimônio X e tem uma dívida 20, 30x, né? Tem 20, 30x investido, se metade desse 20x que ele tem investido der errado, né, o patrimônio dele não vai cobrir o que ele vai ficar devendo, entendeu? Então, quanto maior a alavancagem, maior o risco que o banco tem de quebrar. Então, existia uma legislação, né, nos Estados Unidos, né, e na maioria dos países que limitava essa alavancagem até um certo valor. Essa legislação acabou, né, não existe mais, então os bancos podem se alavancar à vontade. Então, por exemplo, o banco Lehman Brothers, quando quebrou, estava alavancado em 30 vezes. Ou seja, ele tinha, né, um valor investido de dívida, enfim, de 30 vezes o patrimônio dele. Então, uma alavancagem absurda, né? Outra mudança importante é a permissão para que bancos, né, atuem ao mesmo tempo com bancos comerciais e bancos de investimento, né? Isso era uma coisa também que era proibida, né? Nos Estados Unidos, na maioria dos países, passou a ser permitida a partir da virada neoliberal, né? O que significa isso? Banco comercial que recebe depósito, pode ter poupança, né, tal, esse tipo de coisa. Então, é um banco que recebe, que trata diretamente com o público correntista, né? E o banco de investimento é que recebe dinheiro de investidores para investir no mercado financeiro, né? E, obviamente, investimentos com risco muito maior do que uma poupança, né? Ou os investimentos de um banco comercial. Então, essa separação era para quê? Para impedir, por exemplo, que você fosse lá depositar sua poupança num banco, né? E o banco pegasse dinheiro para investir no mercado de ações e perdesse o dinheiro todo, né? Então, faz todo sentido essa separação, né? Impedir que um banco que é comercial atue como um banco de investimento. Essa separação, né, não existe mais, então hoje todos os bancos, né, podem atuar ao mesmo tempo com um banco de investimento, um banco comercial, sem nenhum tipo de limite. Então, aquele dinheiro que você coloca ali no banco, ele só poupancinha suada ali, ele pode estar investindo no mercado financeiro e pode estar perdendo tudo que você tem exatamente nesse momento que eu estou falando com você. Bom, então, como que a gente explica essa crise? Qual é a origem dela? Como é que ela se desenvolve? Para a gente compreender ela, a gente tem que voltar lá nos anos 2000, quando a gente teve a crise na bolsa Nasdaq, né? Que é a bolsa de eletrônica, né, com as empresas de tecnologia. E aí, né, a economia americana entrou em crise, havia muita liquidez, ou seja, muito dinheiro rodando por aí, e não tinha-se onde investir, né, porque o grande mercado, o mercado financeiro estava em crise, né? Então, o governo vai ter uma política de redirecionar os investimentos que estavam no mercado financeiro para a construção de imóveis, né? Então, é um processo que não é uma coisa que acontece do nada. Há todo um direcionamento, um conjunto de políticas criadas pelo governo, obviamente com apoio de agentes do mercado financeiro, de agentes imobiliários, nesse sentido de canalizar todos os recursos que estavam lá parados
para o setor financeiro. Pois bem, então a gente vai ter um boom de construção, né, a partir dos anos 2000, e que rapidamente, alguns anos, vai esgotar o que a gente conhece, chama de mercado prime. O que é mercado prime? São aquelas pessoas que têm condições de pagar pelos imóveis, tem como comprovar renda, né, tem renda e tem como comprovar renda. Né? Então, como se construiu muito, esse mercado prime se esgotou. E aí se criou, né, como solução para se continuar com o boom, o chamado mercado subprime. O que é o mercado subprime? São casas que são vendidas a qualquer pessoa, você não precisa ter renda, nem comprovar renda, nada disso, né? E por quê? Né? Você tinha muito dinheiro, então você tinha que emprestar esse dinheiro. Então você dava para qualquer um e qual era a grande vantagem? Né? O mercado subprime tinha juros que eram flutuantes, então eram juros que aumentavam de acordo com o mercado, o que era muito interessante para os bancos. E ainda havia expectativa, né, que era o seguinte, como o mercado estava crescendo, eles acreditavam que ia continuar crescendo para todo sempre, mesmo que você comprasse uma casa e não conseguisse pagar, você revendia aquela casa, recebia a diferença, né, e ia comprar outra casa e ainda embolsar um dinheiro. Então, por exemplo, você comprava sua casa por $250 mil, né, o mercado se aquecendo daqui a uns 3, 4, 5 anos, se não pudesse pagar aquela casa vai valer 500 mil. Então, você ia vender ela, né, refinanciar ela no valor de 500 mil e ainda ia embolsar a diferença. Você pagava sua dívida e ia ficar com uma diferença aí no bolso. Então, né, essa era a crença generalizada, né? Então, por isso que as pessoas não tinham também muita preocupação de se a pessoa tinha condição de pagar ou não, porque mesmo que ela não pagasse, ela ia conseguir refinanciar e ia ficar tudo numa boa. Bom, ao mesmo tempo que se criou o mercado subprime, e criou-se, né, também, né, se desenvolveu o mercado de securitização de imóveis. Né? O que é isso? Você pega um conjunto de dívidas imobiliárias, empacota, que é o termo que eles usam, né, transforma isso num pacote só, né, e gera, a partir desse pacote, uma quantidade de títulos do mesmo valor. Então, você tem 1 milhão em dívida, vai gerar $1 milhão em ativos financeiros, em títulos. Esses títulos são negociados em bolsa, né, e são vendidos para o mundo todo. Né? Esses títulos deveriam ser compostos, na sua maioria, né, de títulos prime, ou seja, de pessoas que têm condição de pagar, que têm renda e tal, e uma minoria, né, de títulos subprime. Né? Em tese, eles deveriam ser assim, eles se vendiam dessa forma, mas não era assim que acontecia. Na prática, a maioria dos títulos eram, né, mais de 90% dos títulos que compunham cada pacote desse era subprime, né, e só uma mixaria era prime, até porque não existia mais praticamente o mercado prime, né, o mercado era quase todo subprime. Então, como não tinha regulação, né, ninguém sabia disso, né, não havia nenhuma agência que olhasse lá os títulos para ver se realmente era prime, né, ou seja, era a casa da mãe Joana, né, a desregulamentação é isso, então, né, ninguém sabia o que estava acontecendo. Esses títulos foram espalhados pelo mundo todo, né, devido ao fato de a gente ter um mercado financeiro integrado, todo mundo acreditando que eram títulos sólidos, né? E aí o que vai acontecer? Com o aumento dos juros nos Estados Unidos, as pessoas que tinham comprado casas não conseguem mais pagar suas hipotecas, né? E aí a gente tem um efeito cadeia. As pessoas perdem suas casas, né? Porque não conseguem pagar, o banco vai lá, toma a casa de volta. Como passa de uma hora para outra, tem muita casa no mercado, né? Todas elas querem ser vendidas, né? Os bancos querem vender as casas rapidamente. O valor das casas, né, desaba. Aí o que acontece? As empresas que geraram essas hipotecas, né, que retomaram as casas, não têm dinheiro para pagar os títulos. Né? Não tem dinheiro para pagar os títulos viram lixo, né, porque é um título que não tem valor nenhum, porque o cara sabe que não vai receber. E aí os bancos, os investidores, instituições financeiras do mundo inteiro que tinham investido nesses títulos, né, vão à falência, como aconteceu com o Lehman Brothers, e aconteceu no mundo inteiro. Né? Os 3 bancos, né, os 3 maiores bancos da Finlândia, quando eclodiu a crise, eles tinham tão subprime, que a dívida deles passou a ser 9 vezes o PIB da Islândia. Então, era uma loucura. 3 bancos conseguiram se endividar num valor que era 3 vezes o PIB do seu país. Né? E aí essa crise, né, se generalizou pelo mundo inteiro, né, a partir da questão do crédito. Então, os bancos estavam quebrados, ou os bancos estavam receosos de emprestar dinheiro, e aí é uma crise que se espalhou pelo crédito. Né? Os bancos pararam de emprestar dinheiro, as empresas não tinham dinheiro para negociar suas dívidas ou para investir, e aí pararam de produzir, né? Começaram a demitir gente, e as pessoas começaram a consumir menos. Então, essa crise que começou no mercado financeiro, ela chega no mundo real, né? Vamos dizer assim, através da restrição de crédito que a gente passa a ter por causa da crise. Bom, gente, então é isso, né, por hoje.
Até a próxima aula.